3 dicas para você não errar no seu convite de casamento. Primeira dica, nome dos noivos. Parece algo tão simples, né, gente? O nome dos noivos. Mas eu tenho muitos casais que ficam em dúvida como escrever no convite. A minha dica capricho para vocês é: primeiro as damas, depois os cavalheiros. Então, primeiro o nome da noiva, depois o nome do noivo. Já que eu coloco o nome completo no convite, Jaqueline Prado de Souza e Danilo dos Santos Oliveira. Não, gente, não tem necessidade de você colocar o nome completo no convite. Eu recomendo colocar só o primeiro nome. No caso, Jaqueline e Danilo. Já que meu nome é composto, como é que a gente faz? Aí, tudo bem. Vamos supor, Ana Clara e José Carlos. Faz todo sentido, né, gente? Porque tem gente que pode chamar ele só de José, tem gente que pode chamar ele só de Carlos, tem gente que pode chamar a noiva só de Ana ou de Clara. Então, é importante colocar o nome composto no convite. Já que posso colocar o sobrenome, é regra não colocar o sobrenome, porque eu queria colocar. Gente, não é regra. Não é regra, é uma forma elegante, mas não é regra. Se o noivo quiser e se a noiva quiser, a gente coloca. Mas a minha recomendação é para não colocar. Segunda dica, nome dos pais do noivo, dos noivos. Já que os meus pais, eu fui criada só pela minha mãe, eu não tive a criação do meu pai. O meu pai, na verdade, foi o meu avô. Faz sentido eu colocar o nome do meu avô no convite, no lugar dos pais? Claro que sim! O convite, gente, é a porta de entrada do seu coração, do seu amor. Então, se essa pessoa fez parte da sua vida como um pai, por que não colocar no convite e homenagear o seu avô? Então, você pode colocar o nome da sua mãe, o nome do seu avô e entre parênteses você coloca lá, avô. E na hora que a gente for montar o designer do seu convite, a gente tira parênteses, deixa o nominho dele lá, coloca em itálico, aquela letrinha que fica meio deitadinha, coloca em itálico e deixa lá o nome dele e escrito avô. E todo mundo vai achar lindo e maravilhoso, porque sabe que o seu avô fez parte da sua criação e é como se fosse um pai para você. Já que eu não tive pai, mas eu tive um padrasto que foi como um pai pra mim. Posso colocar o nome dele como pai? Claro que sim, pai-drasto. Eu vivo falando do meu padrasto aqui pra vocês, que é ele que faz as nossas caixinhas maravilhosas. Quando minha mãe casou com ele, eu já era mulher, meu pai fez 100% parte da minha criação, mas eu tenho um carinho gigantesco por ele e com certeza, se eu não tivesse tido meu pai, ele estaria lá no meu convite também. Então, assim, se você não teve um pai de sangue, mas teve aquele pai que cuidou de você, o pai-drasto, por que não, gente, colocar o nome dele no convite também? Já que eu tive pai e mãe, só que infelizmente a minha mãe faleceu. Não tem problema, vocês podem colocar uma observação para a pessoa que vai fazer o seu convite, que a sua mãe ou o seu pai é falecido, e aí ela vai te dar opções de como colocar de forma elegante e linda no convite. Aqui na Capricho a gente escreve de 2 formas quando há falecimento de uma das partes aí dos pais dos noivos. A primeira é colocar um coraçãozinho na frente do nome. A segunda é colocar em memória. Então, a gente dá essas 2 opções para os noivos, colocar em memória ou um coraçãozinho na frente do nome. E essa é a nossa segunda dica. Terceira dica, e muito importante, é referente ao horário do casamento. Quando você vai fechar o espaço ou a igreja onde você vai fazer o casamento, você coloca lá que a cerimônia vai começar, por exemplo, 5h30 da tarde. Você não pode colocar o horário que você fechou no contrato, que vai começar a cerimônia, no seu convite de casamento. Mas por que, já que se eu marquei 5h30? Porque o seu convidado pode atrasar. Isso é muito recorrente. Infelizmente, ele pode atrasar uns minutinhos. Então, se você colocar a hora certinha que vai começar a cerimônia, o que acontece muitas vezes? A noiva tem que esperar o convidado chegar, a igreja lotar, para poder fazer a entrada dela.
Justo isso? Não. Então, por isso a gente recomenda colocar de 20 a 30 minutos antes no convite para o seu convidado chegar no horário certinho. Então, se a cerimônia vai começar às 5:30 da tarde, você coloca ou 5:10 ou 5 horas. Ou 5:10 ou 5 horas, porque aí 5:30 é certeza que a igreja ou o espaço onde você vai casar vai estar todo mundo lá esperando a sua entrada maravilhosa. Então essas são as 3 dicas, vou recapitular aqui rapidinho. Nome dos noivos, primeiras damas, depois os cavalheiros, evitar colocar sobrenome. Segunda dica, nome dos pais, independente se é pai de consideração ou se ele já é falecido, a gente pode colocar um coraçãozinho. É importante você colocar o nome dessas pessoas no seu convite, se faz sentido para você. E por último, o horário. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo, até mais!